Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para facilitar a compreensão do conteúdo, nós vamos dividir esse tema em 3 blocos. Neste primeiro bloco, a nossa conversa vai ser sobre as nulidades no processo penal de forma geral e com mais atenção sobre as nulidades absolutas. A ideia aqui é criar uma base firme para que os próximos blocos façam ainda mais sentido. Quando se fala em nulidades no processo penal, pense em erros que acontecem durante o caminho do processo. Esses erros podem surgir na investigação, no oferecimento da ação penal, na produção das provas ou até lá na fase do julgamento. O ponto central é entender que o processo penal funciona como um conjunto de regras pensadas para garantir justiça. Quando essas regras são desrespeitadas, surge a possibilidade de nulidade. Vamos imaginar uma situação simples do dia a dia. Pense em um contrato importante assinado sem a presença de uma das partes. Mesmo que o conteúdo esteja correto, algo essencial faltou. No processo penal, quando uma regra fundamental é ignorada, o problema é parecido. O ato pode até parecer válido, mas nasce com um defeito grave. As nulidades são divididas em 2 grandes grupos: as nulidades absolutas e as nulidades relativas. Agora, concentre a atenção nas nulidades absolutas. As nulidades absolutas são aquelas que atingem diretamente princípios básicos do processo penal. Estamos falando de garantias como o direito de defesa, o contraditório, a imparcialidade do juiz e o devido processo legal. Aqui acontece algo muito importante: o prejuízo é presumido. Isso significa que não é preciso provar que alguém sofreu dano. A simples violação da regra já compromete o processo. Imagine uma pessoa sendo julgada sem ter um advogado, mesmo que a lei exija defesa técnica. Ainda que o juiz entenda que a decisão foi justa, algo essencial foi violado. O direito de defesa não foi respeitado. Esse é um exemplo clássico de nulidade absoluta. Outro exemplo fácil de visualizar é o julgamento feito por um juiz que não tinha competência para aquele caso. É como se um profissional fosse colocado para exercer uma função para a qual não foi designado. Mesmo que tente fazer o melhor, o ato já nasce inválido. Um ponto muito importante para a prova é o seguinte: as nulidades absolutas podem ser reconhecidas a qualquer momento do processo. Não importa se o erro foi percebido logo no início ou apenas depois da sentença. O juiz pode, inclusive, reconhecer isso por conta própria, porque o interesse protegido não é apenas das partes, mas da própria justiça. Guarde bem essa ideia. Sempre que a questão falar em violação de princípios fundamentais do processo penal, a tendência é estarmos diante de uma nulidade absoluta. No próximo bloco, nós vamos avançar e conversar sobre as nulidades relativas, entendendo por que nem todo erro no processo gera anulação automática e como isso aparece com frequência nas provas. Dando continuidade ao que a gente conversou no bloco anterior, agora que você já tem clareza sobre o que são as nulidades absolutas, vamos avançar com calma para entender as nulidades relativas e o princípio do prejuízo. Esses 2 assuntos caminham juntos e costumam aparecer bastante nas provas. Respira um pouco e acompanha o raciocínio comigo. Nem todo erro que acontece no processo penal vai levar à anulação do ato. É aqui que entram as nulidades relativas. As nulidades relativas são aquelas que não atingem diretamente princípios fundamentais do processo. Elas envolvem interesses das partes, como defesa e acusação. Por isso, o tratamento é diferente das nulidades absolutas. Pensa em uma situação comum do dia a dia. Imagine que você foi avisado de um compromisso com um pequeno erro no horário, mas mesmo assim conseguiu chegar no momento certo e resolver tudo sem problema. Houve uma falha, mas ela não atrapalhou em nada. No processo penal, muitas nulidades relativas funcionam exatamente assim. Um exemplo clássico é a intimação feita de forma irregular, mas que chega ao conhecimento da parte. A pessoa comparece, se manifesta, apresenta argumentos e participa do processo normalmente.
Nesse caso, apesar do erro formal, não houve prejuízo real. E agora entra um ponto-chave: o princípio do prejuízo. Esse princípio deixa claro que não existe nulidade sem prejuízo. Traduzindo para uma linguagem bem direta, não basta dizer que houve um erro, é preciso mostrar que esse erro causou dano concreto à parte. Aqui eu te faço uma pergunta importante. Se o erro aconteceu, mas a defesa conseguiu se manifestar plenamente, produzir provas e acompanhar todos os atos do processo, faz sentido anular tudo? A resposta é não. É exatamente isso que o examinador quer testar quando traz esse tipo de situação na prova. Outro aspecto muito relevante das nulidades relativas é o momento certo para alegá-las. Diferentemente das nulidades absolutas, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, as nulidades relativas precisam ser arguídas no momento oportuno. Se a parte percebe o erro e fica em silêncio, ela perde o direito de reclamar depois. Isso já nos leva, naturalmente, ao tema da preclusão, que vamos aprofundar no próximo bloco. Mas já dá para entender a lógica. O processo penal avança por etapas. Cada fase tem o seu momento próprio. Se a parte deixa passar a oportunidade de se manifestar, o direito se encerra. Pensa em um jogo em que o jogador percebe uma infração, mas só resolve reclamar depois que o jogo acabou. Não faz sentido voltar no tempo. No processo penal, a lógica é parecida. Percebeu a nulidade relativa e não alegou no momento correto, ocorre a preclusão. Então guarda bem isso. Nulidade relativa exige comprovação de prejuízo e precisa ser alegada no tempo certo. Essa combinação de ideias aparece com muita frequência nas provas, muitas vezes misturada de propósito para confundir o candidato. No próximo bloco, a gente fecha esse tema falando especificamente sobre a preclusão, conectando tudo o que você viu até agora e mostrando como esses conceitos se encaixam na prática do processo penal. Agora vamos fechar esse tema com calma, juntando tudo o que você viu até aqui e focando na preclusão, que é o ponto final dessa lógica das nulidades no processo penal. Até agora, você já percebeu o seguinte: existem nulidades absolutas, que podem ser reconhecidas a qualquer momento, e nulidades relativas, que exigem prova de prejuízo e precisam ser alegadas no tempo certo. É exatamente aqui que entra a preclusão. A preclusão é a perda do direito de se manifestar, porque o momento adequado já passou. O processo penal funciona por etapas, como uma sequência organizada. Cada fase tem sua finalidade e seu tempo próprio. Se a parte deixa passar esse momento, o processo segue adiante. Vamos pensar em um exemplo bem simples do dia a dia. Imagine que você recebeu uma fatura com um valor errado. Você percebe o erro logo que a conta chega, mas resolve não falar nada. Meses depois, quando o prazo para contestar já acabou, você tenta reclamar. Muito provavelmente vai ouvir que o prazo passou. No processo penal, a lógica é essa. Se a defesa identifica uma nulidade relativa e não alega isso no primeiro momento possível, ocorre a preclusão. A consequência é direta. Aquele erro não poderá mais ser discutido depois, e o ato passa a ser considerado válido. Aqui é importante reforçar um ponto que costuma cair em prova. A preclusão está ligada às nulidades relativas. As nulidades absolutas não sofrem preclusão, porque envolvem interesses públicos e princípios fundamentais do processo penal. Já as nulidades relativas dizem respeito aos interesses das partes e, por isso, precisam ser alegadas no tempo correto. Agora eu te faço uma pergunta para fixar. Se houve um erro formal no processo, mas a parte participou normalmente, apresentou defesa, produziu provas e só reclamou lá na frente, o que acontece? A resposta é que, além de não haver prejuízo comprovado, o direito de reclamar já se perdeu pela preclusão. Por isso, não caia na armadilha de achar que qualquer erro gera nulidade automática. Primeiro, você precisa identificar o tipo de nulidade.
Depois, verificar se houve prejuízo e, no caso das nulidades relativas, analisar se a alegação foi feita no momento oportuno. Pensa no processo como um caminho com várias oportunidades de manifestação. Cada uma tem seu tempo certo. Se você deixa passar, não dá para voltar atrás. Essa é a essência da preclusão. Em questões de concurso, o examinador costuma misturar tudo isso de propósito. Ele descreve um erro, informa que a parte tinha conhecimento, participou do processo e só questionou depois. Quando você entende bem esses conceitos, a resposta fica clara. Então, para fechar bem organizado, nulidades absolutas podem ser reconhecidas a qualquer tempo. Nulidades relativas exigem prova de prejuízo e precisam ser alegadas no momento certo. Se isso não acontece, ocorre a preclusão e o direito se perde. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.